começando hoje o 51º episódio do TilitaCast. Tá nome difícil. 51 episódios do TilitaCast aqui. Entrevistando profissionais, moradores do bairro, clientes, personalidades aqui da nossa região, todos com o objetivo de trazer um pouquinho de informação para você sobre os seus negócios, sobre o mundo empreendedor, sobre a Utilitar também, né? Sobre a nossa relação, Utilitar e clientes, Utilitar e parceiros. Estou aqui com uma dupla. Eles são sócios do estúdio de dança Eliane Spinelli e eles têm muita história para contar aqui do nosso bairro também para você. E do mundo da dança, né? Devia ter vindo caracterizada hoje. Gente, obrigada, tá, por vocês estarem aqui. Ensaiamos, demorou, né? Demorou, mas Finalmente, né? conseguimos marcar, né, Ricardo? A gente tá programando esse podcast há uns 5, 6 meses, Diz que talvez. desde janeiro, né? Pois é. Mas hoje conseguimos. Temos alerta de ventos no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro, né? No estúdio do grupo RM Negócios, no Recreio dos Bandeirantes. O grupo RM Negócios, inclusive, é nosso apoiador, mora aí. Tem esse espaço maravilhoso, esse estúdio incrível, um escritório também fantástico, com muitas soluções para você que é empreendedor, para ajudar você no seu negócio. E eles apoiam aí esse projeto muito lindo nosso do TilitaCast, trazer vocês aqui. Então, agradecer a Tiago, Miguel e Rafael já de cara, logo no início, por esse espaço lindo, né, gente? Maravilhoso. Ricardo já esteve aqui, Sim, ano ano passado. passado. Mas não para falar do estúdio, para falar de uma outra associação em que eu trabalhei durante 4 Ah, anos. verdade. Eu lembrava que você tinha vindo. Isso. E foi legal também. Ah, foi ótimo. Eu, tava a Kátia e mais outras duas convidadas, que agora me fugiram o nome. Foi super legal. Que bom, que bom. E hoje você está de volta para falar do estúdio. Isso, hoje é para falar de estúdio de E dança. estamos com a pessoa que deu nome ao estúdio, inclusive, a pessoa que está à frente ali no dia a dia, no Sim, controle dos alunos, no contato com as mães, não é isso, Eliana? isso. Você é formada em dança, está na verdade, em balé ou em dança, de uma forma geral? De modo geral. E está nesse mundo da dança há quantos anos? 43 Não anos. quero que fale idade, só tô falando. 43 anos, 43 anos. Uma A gente vida, entra né? novinha no balé, né? Lógico. Mas assim, por que não dizer que a gente tem muitos anos, né? Estamos vivas, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim: se estamos com muitos anos, estamos sobrevivendo nesse mundo louco, estamos vivas, estamos realizando, né? Seguindo o nosso Exatamente. propósito. Aham. Então também é bom, né? É bom esse tempo, essa experiência, né? Conta um Sim. pouquinho pra gente como você entrou no mundo da dança, pra gente poder Então, depois entrar no é, estúdio. aham. Eu e minha irmã entramos para fazer aula com a Dona Slava Gulenko, que na época que é o nome da escola até hoje, só que na época a gente fazia aula com ela, uma russa bem tradicional no balé. Tive professores maravilhosos lá e entramos porque minha irmã tinha um problema nos pés e ela foi para fazer o balé para dar uma melhorada nos pés. E aí um dia eu fui com ela na escola de balé e a dona Slava perguntou por que eu não fazia aula. Eu nunca tinha me interessado pelo balé. Mas a partir do momento que eu pisei lá, parece que meu mundo mudou. Eu entrei para a Dona Slava, é, fui muito feliz lá dentro da escola dela. Depois eu estudei com a dona Tatiana Leskova, que até hoje está viva, né? Um marco no balé, Olha que legal. Isso tudo aqui no Rio. tudo no Rio. A dona Tânia, né, como é conhecida, é uma das melhores mestres de balé do Brasil, né? Ela é uma russa também, que eu tenho um amor enorme por ela ter me mostrado a beleza do balé. E aí tive inúmeros professores maravilhosos, que se eu for enumerar aqui são muitos, Sim. né? E E você e sua irmã trabalhavam juntas. não, aí quando nós nos formamos, né? Eu estava casada e tinha uma filha de 2 anos de idade. E minha irmã teve a ideia de abrir uma escola de dança, a princípio uma coisa bem pequena, lá em Vila Isabel, porque ela já trabalhava em Vila Isabel nessa época, e ela estava descontente com o trabalho dela, e aí nós resolvemos abrir nossa primeira escola.
Então, começamos numa galeria pequenininha que tem em Vila Isabel. A princípio, alugamos uma sala. Depois de 6 meses, tivemos que alugar mais uma sala. E depois ficou inviável ficar dentro da galeria, porque a gente tinha muita criança e tinha escada rolante. Os outros proprietários de loja já estavam ficando um pouco chateados com a bagunça das crianças correndo. Uhum. E isso fez que a gente procurasse um outro espaço. Aí procuramos e encontramos um sobradinho bem antigo em Vila Isabel, que daquelas casas antigas. Ah, lindas. E lá se tornou nosso cantinho. Fomos donas dessa escola dentro desse sobrado por vários anos. E depois nós fomos ampliando o negócio que existe até hoje, né? A escola de dança, onde a gente já mandou bailarinos para o mundo inteiro. Agora mesmo, um dos nossos bailarinos acabou de assumir como primeiro bailarino da Escócia. Olha que massa. Ele é maravilhoso. E hoje a sua irmã continua tocando essa escola. Lá. Isso. E há alguns anos atrás, 4 anos. 4 anos atrás eu voltei a morar no Recreio dos Bandeirantes, Aham. saí de Brasília, onde também tive um espaço que eu não posso deixar para trás, que me trouxe muita felicidade, muita emoção como professora de dança. E aí, como eu já não conseguia mais dirigir do Recreio para Vila Isabel, que fica inviável, e eu saía muito tarde do trabalho, nós resolvemos, eu e Ricardo, abrirmos um espaço aqui no Recreio. Que hoje está fazendo 4 anos. Exatamente. Exatamente Parabéns, parabéns para vocês. Obrigada. E por que vocês resolveram? Ricardo, enfim, Ricardo tem toda uma trajetória na Marinha, né, Ricardo? Isso. Dá uma contextualizada para a gente saber aqui como que você chegou no estúdio, como que vocês decidiram abrir esse estúdio juntos. Minha formação é na Marinha, né? Eu me formei na Escola Naval em 1995 e tive uma carreira de mais de 30 anos dentro da Força. Eu e Eliana fomos casados, né? Depois de formado, eu conheci a Eliana. Até então, eu não tinha nenhum contato com o mundo da dança. É isso que eu ia perguntar. Nenhum. Nunca teve, né? E o casamento também não me fez aprender a dançar absolutamente nada. Porém, me fez conhecer o balé, comecei a entender, né? Afinal, fui casado com a Eliana, então ela me explicava. Então, e além da arte, né? Você começa a perceber a questão da técnica. E comecei até a ajudar a Eliana e a Beth, né? A irmã dela, fazendo locução. Eu fiz durante muito tempo, assim, um extra, né? De locução. Olha, que aos finais de legal. semana, locução de festival. Então, assim, quem quiser até... Voz de locutor. Uma voz de locutor, essa voz Bom grave saber. ajuda, né? Eu sempre falei que você tem a voz bonita. E eu cantei, né? Eu tive uma banda, né? Uma coisa hobby, nada profissional. E teve essa... Aí você se aproximou desse mundo, né? Desse mundo, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, pelo menos, a questão de empreender. E aí, depois de mais de 30 anos da Marinha, eu saí, já cumpri meu período, né, na Força. E aí comecei a me aventurar pelo empreendedorismo. A primeira oportunidade foi na associação, né, chamada Empório Naval, em que, graças a Deus, eu e minha equipe, a gente conseguiu fazer um trabalho excelente, uma associação que tinha, falando muito rapidamente, tinha 1.000 e poucos associados. Quando eu saí da associação em abril desse ano, ela tinha quase mais de 45 mil associados, então ela cresceu bastante. E aí eu comecei a interagir com o meio empresarial, e aí houve uma conversa minha com a Eliana, né, já depois do divórcio, mas a gente sempre manteve uma relação muito boa de amizade. Nossa, então vocês montaram a escola depois do divórcio. Foi. Isso, mais ou menos, praticamente 1 ano e meio depois do divórcio. Muito né? bom. Mas, como eu disse, a gente foi um divórcio amigável, a gente tem um filho de 4 patas em comum, que é o Tony, fora as netas, né? Filhas, que são netas que são as minhas enteadas, né? Sim, Filhas sim. das minhas enteadas. E aí surgiu a ideia. Eu comecei a interagir muito com o meio empresarial e falei, vamos embora, vamos tentar, mas numa proposta bem diferente do que a Eliana sempre trabalhou lá no estúdio, na escola de dança Spinelli com a irmã. Lá é uma escola de dança profissionalizante. Sim. Aqui a pegada é diferente. Não que a gente vá abdicar da técnica, mas aqui é com um compromisso com bem-estar.
com prazer de dançar. Com técnica, sim, mas não com aquela preocupação da aluno ficar lá anos e anos até sair um profissional da dança. Sim, Obviamente, vai ter toda a base, se quiser para uma escola profissionalizante, vai ser ótimo, mas com uma outra pegada, um outro propósito. Então foi aí, conversamos, começou pequeno, né? E graças a Deus, ao longo desses 4 anos, né, tem dado certo. Tanto é que quando o negócio não dá certo, em 1 ano, 2 no máximo, ele sim. fecha. Então a gente já passou muito dessa barreira de tempo. Desafio a gente tem, né? Não, o desafio continua, né? Não tem jeito. Empreender é um desafio diário. Mas já são 4 anos aqui no 4 Recreio, anos. né? Isso, Sim, e a já é gente teve até grande. uma expansão. A gente expandiu um pouco mais de 1 ano. A gente teve que pegar mais uma sala. A gente começou com 2. A pegar uma sala que pega as 2 salas, dá talvez o tamanho ou ainda é menor do que essa sala maior, porque em função da quantidade de alunos que a gente conseguiu Sim, que muito bom. ingressasse, né, que viesse para o nosso estúdio nos últimos anos. E você cuida mais da parte da gestão, Isso, a parte parte da gestão administrativa. administrativa é comigo. Administrativa e financeira. Isso, a parte chata, né? É. A parte legal Acho, fica com acho ela. boa a parte. Pixies, adoro. E você, da parte artística e da Sim, coordenação de uma forma geral no dia a dia, sim. né? Me diz quais são as especialidades que vocês têm lá hoje. Então, hoje nós temos balé clássico infantil e adulto e 40 a mais. Temos jazz na mesma proporção, infantil, adulto e 40 a mais. Temos charme e hip hop, que também é um dos carros-chefes do estúdio. E agora a novidade, que é o K-pop, que está no auge. Os adolescentes amam, As crianças as também. crianças também. Tem adultos, até adultos estão procurando. Eu nem esperava, mas tem adultos procurando para fazer K-pop. Nossa, que loucura, É uma né? loucura, foi uma loucura. E existe uma modalidade, na sua opinião, que sobrevive sem ser o balé? Ah, sim. Porque o balé é a base. É a base. Mas que você acha que sobrevive ao longo de todos esses anos aí que você está na dança? Sem dúvida é o jazz, O porque jazz. é uma modalidade que eu tenho um amor enorme, é a modalidade que eu gosto muito, e o jazz é uma coisa universal, né? É, todo mundo hoje dança ou jazz, dança contemporânea, que eu estou para abrir uma turma, e o balé clássico, que são os carros-chefes. Entendi. Ricardo, me diz uma coisa, você que tem um olhar mais de fora, né, da escola. O que que você acha que é o maior diferencial do estúdio? Olha, Dani, eu vejo a sensação de pertencimento que os nossos alunos têm, os professores também, os pais, como se fosse uma família. Eu sei que parece talvez um pouco piegas, né, brega falar desse jeito, mas é justamente um ambiente em que todo mundo interage, tá todo mundo um ajudando o outro ali. Você vê quantas amizades foram formadas em sala de aula. Se deixar as meninas, né, Eliana, passam o dia inteiro lá dentro, não querem ir É muito embora. difícil tirar as crianças lá de Elas dentro. adoram e os pais também gostam muito. Então, eu acho que o diferencial é esse. É a sensação de pertencimento, de estar num lugar que não só aprende a dançar, mas se diverte dançando. E você acha que isso é uma coisa mais atual? Ou você acha que as escolas de dança, de uma forma geral, sempre tiveram esse DNA? Ou você acha que hoje em dia as pessoas estão precisando pertencer mais? Excelente pergunta, tá? O que acontece? Eu acho que como a dança ser uma arte, essa questão do pertencimento, do bem-estar, ela está sempre intrínseca a quem procura uma escola de dança, seja ela qual for. Mas o que eu vi ao longo quando eu estava principalmente casado com a Eliane, eu ia a muitos festivais de dança, concursos, né? Quando você está numa escola profissionalizante, há uma certa pressão. E aí, às vezes, aquele prazer, às vezes, ele é um pouco prejudicado em função da pressão, do resultado, Sim. de ganhar um concurso. Como a gente não tem isso, eu acho que
por um lado, é um ponto a favor. Claro que eu perco o aluno que quer se profissionalizar em dança. Sim, sim. Mas eu ganho por esse lado. E hoje em dia, eu vejo que, sim, a questão do pertencimento, ela faz uma diferença muito grande hoje em dia. Porque é engraçado, né? Antigamente, quando a gente estava lá em Vila Isabel, a Eliana estava com a escola dela, era meio que natural passar, de repente, ensaiar final de semana, né? Tarde, né? Hoje em dia já não é muito bem assim, isso não é aceito. Talvez assim, tem tanta coisa para o jovem fazer. E aí, mas aí quando ele encontra um lugar onde ele se sente à vontade, então é uma questão assim, ele por uma questão de opção, porque ele tem tanta opção para fazer. Ah, não, não, mas eu quero o que eu quero fazer, mesmo, eu quero ir para o estúdio de dança. Eu quero ficar lá. Quero fazer aula, eu quero ver, ou então nem que seja para conversar com as minhas amigas, assistir uma aula. Eu pergunto isso como mãe, né? Mãe de uma bailarina. Eu tenho a minha filha mais velha fez balé, jazz, sapateado a vida toda. Parou mais na idade adulta quando começou a trabalhar. E ela, eu falava, gente, não é possível. Você vive dentro da escola. Sim. Não é possível que tanto ensaio, que tanto encontro, que tanto. E aí você acha que vai virando assim uma família mesmo. Sim. É um segundo. E eu acho que os pais, né? Eu me sentia super segura de saber que minha filha estava na escola. Não foi na de vocês, porque isso já tem uns anos que ela parou. Senão, eu, com certeza, também puxaria para ela curtir lá com vocês esse momento. E aí eu ficava segura, porque eu sabia que ela estava na escola e tudo, mas tinha assim aquela coisa de fazer tudo com os amigos da escola de dança. Isso, de certa forma, é muito bom, porque os jovens hoje em dia têm tantas opções, como você falou, e algumas opções não tão boas. Exatamente. Então, você, né, fazer parte de um grupo, você se sentir pertencente a uma família, ter um lugar onde os pais ficam seguros que estão lá, né? Sim. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? E sabe uma coisa também, Dani, que eu vejo, principalmente por causa das redes sociais, você tira aquele jovem. Claro, a gente tem todas as idades, né, Mariana? A gente tem o pessoal mais adulto, tem o babyzinho, mas pegando, a maioria são realmente jovens pré-adolescentes ou adolescentes. Então você tira o jovem da tela, porque ele tem que estar na aula performando, Sim. mas ele também tem a oportunidade de produzir um conteúdo dele, né, dançando e jogar na rede social dele. E eles adoram fazer isso. Adoro. Então você tira da tela, mas você não exclui a tela. Sim. Então Integra, é muito né? integra. Então é muito legal isso. Uma coisa que não tinha, talvez, na década de 90, não tinha, né? quando Não a minha tinha. filha era Então, e eles também gostam muito disso. isso é bem legal. É porque também não adianta, né? Você oferecer várias possibilidades, várias coisas muito boas e tirar aquilo que eles também nasceram fazendo, né? Na Sim, verdade. sim. É difícil, né? É bem difícil porque hoje a maioria das crianças estão muito ligadas com, principalmente telefone, né? É, E elas sabem que quando entram lá no estúdio, tem que desligar os telefones e só utilizar o telefone na hora que terminam as aulas para copiar uma coreografia ou fazer alguma. Porque eu deixo livre para elas. Mas a disciplina da dança também ajuda a ficar longe das telas, porque eu falo muito. O professor de dança hoje tem que dar disciplina. Por mais que hoje você não possa chamar tanta atenção das crianças, você tem que ser muito moderada, a própria dança já traz aquela disciplina. de tudo. De tudo, de tudo, em Tudo. tudo. Eu me lembro, vocês têm apresentações, né, por Sim. ano, são duas, né, no Duas meio do ano e no apresentações, final. exatamente. Eu me lembro dessa fase de ensaios e de figurinos e de apresentações, que para as mães, deixa eu falar como mãe, isso é um enlouquecedor, entendeu? enlouquecedor. Continua sendo enlouquecedor para as mães. Mas, assim, é óbvio que a gente fica feliz, né? Os filhos estão se realizando e, como a gente já falou, estão num ambiente seguro. Sim, sim. Mas me conta um pouco como é que é isso aí para vocês. É uma doideira, porque eu tenho mães que falam assim comigo durante esse processo, né? Eliana, eu sonho com você à noite. Eu falei, oi? Eu sonho com você, se vai dar tudo certo, se a roupa vai sair certa, se a peruca da fulana não vai cair. Aí chegou um pai para mim e falou, olha, eu tô passando uma pressão da minha esposa Meu e Deus. da minha filha, porque elas estão na dúvida se vai cair a peruca na hora da apresentação ou não.
Aí eu falei, não, deixa comigo que vamos botar uma equipe para aprender bem essa peruca. Já que vocês estão sonhando com isso, eu tenho que fazer por alguma coisa. Isso, então, agora a gente está na expectativa, todo mundo está na expectativa. Por quê? Foi lançado o nosso espetáculo De e fim de todos ano. já começam a esperar, já estão esperando os figurinos, já Então, no estão meio do ano, vocês lançam o espetáculo do final do ano. Sim, acabamos de sair do festival interno, né? Uhum. Que é uma coisa também que é magnífica, que você aprende a concorrer sem ter que passar por cima da coleguinha. Então é um negócio que uma ajuda a outra, é um negócio muito legal. O Eu, festival interno, desculpa até né? interromper, né? O festival interno acontece no final do primeiro semestre, coroa, né, o final daquele semestre, em que os alunos eles apresentam coreografias próprias ou feitas sempre com a supervisão do professor no palco, e aí concorrem entre si. Obviamente que a gente procura incentivar todo mundo, mas Sim. há uma classificação, há uma avaliação, mas deles. Então a gente não é só a arte de dançar, é o estímulo à criatividade. E aí os E vão pais ser enlouquecem avaliados, de e vão ser certa forma, avaliados, não, né? Sim, avaliar por sim. professores formados, pessoas É. conhecidas no mundo da dança. E aí, para os pais, é enlouquecedor, porque tem filhos que querem, filhas que querem se apresentar, fazer 10 coreografias diferentes. Nossa. E é literalmente, não é exagero. Eu falava, a gente precisa fazer todas essas modalidades para minha filha. Ela, porque essa eu gosto, essa eu sou boa, essa aqui é porque eu ajudo a turma dos menores. Eu falei, gente, socorro, não aguento. E é super legal que os Cala a pais boca. levam placa no Festival. teatro. Poxa, muito bacana. Eu fui na apresentação de vocês no final do ano. Isso, aí Foi em final do ano. 2024 que eu fui. Na final do ano. Aí, Foi aí o muito nível. linda, que aí é a apresentação do teatro de verdade, né? Sim. Tudo O muito. sarrafo sobe, porque aí é um musical. Aí a concepção artística da Eliana, junto com os professores. E aí realmente é um nível mais alto. E aí coroa o ano. E esse ano vou ter um orgulho extra, porque quem está assinando o espetáculo é minha neta, Maria Isabel. Gente, eu Ela, vi nesses é, 2 anos aí que a gente convive, né? Quase 2 anos que a gente convive. Sim. Gente, ela é novinha e ela é 15 fera, anos, né? ela é fera. Ela, no futuro, quer ser atriz mesmo, né? Produtora, quer fazer cinema. Inclusive, ela acabou de fazer um curta-metragem com a Heloísa Perissé, Ah, que que é incrível, que ainda não massa. foi lançado no Brasil, porque primeiro tem que ser lançado esse curta-metragem No nos exterior. festivais fora do Brasil. Mas, assim, nós ficamos, assim, radiantes por ela, porque é uma coisa que ela quer. E ela me apresentou um espetáculo esse ano que eu achei muito inteligente. Vai ter uma mostra da dança desde a era primitiva até hoje. Nossa, que lindo. E um espetáculo que ela vem mostrando aí muita maturidade para a idade dela. Gente, 15 Ela fez um anos. estudo sobre todas as danças até agora, né? E vai rolar de tudo naquele palco. E suas filhas dançam ou são do. Minhas duas filhas são Também? formadas em dança por causa da escola, né? Da Spinelli, lá em Vila Isabel. Minha filha mais nova hoje é médica veterinária, mas é apaixonada por K-pop. Ela foi professora de K-pop das escolas públicas da Tijuca Oh. e Vila Isabel. E a gente está falando isso há 20 anos, tá? Quando não era essa O febre de K-pop dorama, estava Coreia do... começando, foi a introdução, quando a Coreia começou a querer mostrar a Coreia do Sul e mostraram aquela dança que veio com toda uma bagagem. Se a gente for falar aqui dessa história desses coreanos está entrando aqui, a gente vai perder um tempão, mas é uma coisa impressionante que eles fizeram para mostrar o país deles. E através da dança e desses grupos, né, de K-pop, eles têm mostrado para o mundo inteiro. E agora tem os doramas também, né? Sim. Ela é médica veterinária, Médica mas veterinária. também atua como professora. Por enquanto não, mas ela Já atuou. que ela mora em Paquetá, né? Que ela é uma das únicas veterinárias de Paquetá, e ela agora está querendo abrir uma frente de trabalho de dança lá, porque ela acha que é importante ter Legal. dança em todos os bairros, Com né? certeza. E lá é carente disso.
E ela disse que vai implantar e falou: mãe, você tem que arranjar um jeito de vir dar aula aqui. Eu falei: vai ser difícil, mas eu vou dar maior força. Sim. E tem minha filha mais velha, que é formada em fotografia nos Estados Unidos, e ela atua agora como parte de marketing. Ela acabou de fazer a faculdade também, mas ela também é formada em dança e ela dançou até o ano passado. Acho que esse ano eu vou trazer ela para o palco de novo. Então, DNA, assim, de Sim, dança. meus Irmã, filha, neta. netos, sim, Que loucura, né, é uma gente? loucura. Ricardo, vou perguntar uma coisa para você sobre o Instagram, né, do estúdio. Vocês têm aí 1.800 seguidores, vocês postam conteúdo lá no Instagram, provavelmente conteúdo do dia a dia também, né? Isso. Como que vocês têm usado, né, o Instagram do estúdio para divulgar mais o negócio, para trazer as pessoas para conhecer o espaço e também para fazer essa conexão com os próprios alunos e familiares? Como que vocês têm feito É, isso? Daniel, eu aprendi, uma lição aprendida, né, na outra associação que eu trabalhei durante um tempo paralelamente, né, com o estúdio, era o poder das redes sociais, né, para fazer a divulgação. E quando a gente abriu o estúdio há exatos 4 anos, como se fazer conhecer, né? E aí a Uhum, gente tem que estar em todos os canais. Aqui eu sempre. acho que não existe um melhor canal, existe um único canal. Tem que estar presente em todos os canais. Foi até daí que a gente começou, né? É, Nosso relacionamento profissional, porque a gente, durante muito tempo, a gente é anunciante na Utilitar. Então, dá uma dica aí para quem é do Recreio, né? Não é porque a Dani é nossa amiga, nossa parceira, mas nós conseguimos muita gente graças ao portal ai, que da bom. Utilitar Então, eles Online. começaram a divulgar no ano de 2024 com a gente, quando a gente se conheceu, né? E hoje fazem parte de toda essa comemoração dos 30 anos da Sim, Utilitar. Vou aproveitar essa deixa para falar disso. Temos 30 anos divulgando negócios e conectando pessoas, e há 30 anos fazendo isso com muito amor, com muito propósito mesmo, seguindo essa missão aí que me foi concedida. E estamos comemorando esses 30 anos com 15 eventos e 15 lançamentos de revista digital. Estamos no 12º mês de campanha, ainda temos mais 4, né? Onde teremos eventos comemorativos e também lançamento da revista. Vocês estiveram lá, fizeram sim. uma apresentação, fizeram um lançamento, né? Acho que foi em janeiro, Fevereiro. 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 E também estiveram agora recentemente como expositores do Sim, evento. Então, como você disse, é muito importante que a gente diversifique, né, os sim, formatos de divulgação, independente do negócio, porque existe um público que gosta mais de um tipo, existe outro público que gosta mais de exatamente. outro. Através de um canal a gente consegue algumas coisas, através de outro canal, né? Nos eventos a gente faz network, a gente vê as pessoas, a gente tem experiências, né? E através da internet a gente tem do digital menos experiências, mas hoje em dia também as pessoas estão estudando para trazer até para o digital tanta Verdade. experiência. Então, fala sobre isso aí. E aí a gente sentiu a necessidade, né, de realmente levar a sério o Instagram. Então, fizemos todo um trabalho. Renata ajudou bastante, a filha dela, né? Já estava Com as começando a fotos estudar com as maravilhosas. fotos maravilhosas e É. estudando toda a questão de marketing. Já tivemos a ajuda de algumas pessoas ao longo desse caminho para justamente configurações, né, de fazer o perfil. O que a gente não abre mão é que da questão da produção dos conteúdos. Os conteúdos são completamente orgânicos. Então, é feito justamente no festival interno, no espetáculo de final de ano, conteúdo feito em sala de aula, para transmitir a maior autenticidade possível. Para quem olhar lá o nosso Instagram, saber, não, na hora que eu for lá, é exatamente isso que eu vou encontrar. Sim. Sem grandes. Não dá para passar no Instagram uma imagem e na Isso, realidade ser outra, né? exatamente. Isso até decepciona, né, as Muito, pessoas. Exatamente. bastante. E, Eliana, acho que essa pergunta pode ser para você. Quem vê o Instagram e vê os outros formatos de divulgação de vocês e tem aquele desejo de dançar, ou porque já dançou no passado, ou porque nunca dançou e quer realizar esse Esse sonho. sonho, e tem
vergonha, tem medo, acha que, eu não tenho corpo para dançar, eu não sei se eu tenho jeito. Sim. Como que vocês recebem, né? Aí até tô falando mais assim, não só afetuosamente, de uma forma de relacionamento, mas até tecnicamente, né? Sim. Como que vocês mostram para uma pessoa assim que ela pode? Sim. O que eu falo sempre para as pessoas que me procuram, principalmente o pessoal do 40 a mais, que não existe fronteiras para dança. Todo mundo é liberado para dançar. Claro que cada um tem mais facilidade, outros têm mais. Fica acanhado porque nunca fez dança, outros porque já são formados. Eu tenho turmas principalmente de jazz e de balé intermediário, que são pessoas que já dançaram no passado, são formadas e resolveram voltar a dançar. E eu estimulo não só fazer aula, estimulo ir para o palco e mostrar sua dança. Aí é um outro passo. Aí eu estou colhendo agora umas histórias de pessoas que já estão há algum tempo comigo. E eu estou colhendo um material muito importante. Ontem eu chorei muito a escutar um depoimento de uma das minhas alunas, que ela é diretora de uma escola, e ela não pisava em palco, ela não pisava em nada, não fazia nada. E hoje, se ela não fizer, ela se sente doente. Então, é uma coisa que eu acho que eu trouxe também nessa nossa bagagem, essa coisa de não ter limites para dança. Você pode ser gordinho, você pode ser magrinho, você pode ter idade, você pode ser criança, não importa. Ter feito dança quando mais jovem ou não. E isso é uma coisa que modifica a tua vida. Sim. A dança cura realmente. A gente fala assim, a dança cura, o pessoal... isso aí não tem nada a ver. Cura. Na hora que tá fazendo, já tá curando ali, não, já porque são aquele uma hora ali. E a energia das pessoas que passam uma para outra é importantíssima. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão ficando muito mecânicas, só faz aquela coisa do cotidiano. E você, na hora que você entra na sala de aula, você esquece dos seus problemas, esquece das suas dívidas, esquece do marido que perturba, esquece de tudo. Ali é você com a dança. É verdade. E é uma coisa assim, a minha vida, eu não consigo imaginar a minha vida sem a dança. Não consigo. É uma coisa que faz parte da Eliana. Entendeu? Imagino, são muitos Sim. anos. Seu olhinho Nossa. brilha quando você fala. Eu adoro, eu amo Posso demais. contar uma historinha? Pode. Sobre essa questão de todos poderem dançar. E aí a ótica de quem não é da técnica, Sim, né? De quem né? tá, porque quando tem os espetáculos, eu fico na cabine de som. Como eu Isso. falei, faço locução, ou então fico ajudando ali na iluminação. Então eu fico muito perto do público. E aí no espetáculo de final de ano do ano passado, foi baseado... foram coreografias inspiradas em filmes. E aí teve de tudo. Teve Dirty Dancing, teve... vamos lá, Leandro, me ajuda aqui. Teve Mary Poppins e por aí vai. Noviça Rebelde. E aí teve uma coreografia que foi baseada num musical que virou filme, Chicago. Então a gente tá maravilhoso. Então a gente está falando de Broadway, né? Mega produção de Hollywood. E aí uma das coreografias até mais famosas, que quando elas são todas as ex-presidiárias, né? Contando as suas histórias, e foi dançada justamente pela turma do 40 a mais. Que foi muito Tinha gente que tinha feito já dança, tinha gente que começou a dançar, tinha mulheres que tinham talvez um físico dentro daquele estereótipo da bailarina, outras nem tanto, e elas botaram muita garra no palco. Foi uma das coreografias mais aplaudidas. Tinha que ver os filhos, os maridos empolgadíssimos, até netos empolgadíssimos. E elas super felizes que dançaram Chicago no palco. Muito massa. Não, eu também ia amar dançar Chicago. É empoderamento feminino também, que a gente incentiva. Eu ia falar sobre um contraponto, né, entre a dança e o empreendedorismo, né? Eu conheço pessoas que eram tímidas e tinham dificuldade até de se apresentar em pequenos eventos, ou microfone, então, nem se fala. Como eu dei mentoria para muitas mulheres, algumas vezes eu sugeri para algumas delas, faz teatro, faz dança, vai fazer uma dança porque você vai se soltar, você vai se sentir melhor com você mesmo, com seu corpo, com o espaço, você vai perceber que existem as críticas quando você
quer ser um profissional da dança, óbvio, mas quando não, você vai se sentir muito poderosa, né? Exatamente. E eu tive a grata surpresa de ter algumas de minhas mentoradas que foram fazer teatro e que foram fazer dança, e o quanto isso contribuiu, não só para o bem-estar e autoestima e para a válvula de escape, mas para que a pessoa se soltasse de fato, se conseguisse se apresentar, conseguisse gravar um vídeo, né? Então, eu não sei se vocês já têm alguma coisa nesse sentido, mas se vocês não têm, vocês podiam fazer uma oficina para empreendedoras e abrir um Interessante. dia, né? Chama as empreendedoras, e aí vai fazer, óbvio, vai ter dança, vai ter interpretação, vai ter, mas muito para que dê essa conduzida para que ajude no mundo empreendedor, porque Sim. precisa demais. No último evento nosso, eu não sei se vocês ficaram até o fim, porque Eu fiquei. é uma loucura, a Uhum, gente perde um pouco a noção de quem tá, né? Mas uhum. no final do evento vai diminuindo a quantidade de pessoas. E eu botei várias pessoas para falar no microfone lá na frente. Pessoas que nunca tinham falado no microfone, pessoas que nunca tinham ido ali na frente. E o quanto de impacto que isso causou na vida das pessoas. Eu achei que estava fazendo uma coisa muito legal, mas é muito mais legal do que a gente imagina. Sim. A gente vê que uma pessoa consegue ter voz, consegue mostrar o negócio dela. Então, pensem nisso aí, ó, tô jogando essa Não, faz ideia todo aí, sentido. que eu acho que tem a ver com a nossa bolha, que Sim. vocês fazem parte, né? E que seja, assim, um evento, uma coisa assim, né? Que eu acho que poderia ser algo interessante, né, para as empreendedoras. Falo empreendedoras porque a Tem gente vários, convive mais com as mulheres, né? Lá no estúdio tem Mas também muitas. podem ser empreendedores. Ô, Ricardo, eu queria que você me dissesse o que que você trouxe da Marinha para o estúdio de dança. Uhum. Nossa, que eu trouxe da Marinha. É, O que eu posso dizer para você, Dani, que eu trouxe na minha carreira profissional dentro da Marinha foi a questão da disciplina, tá? A disciplina. Que a minha área dentro da Marinha não era uma área operativa, era uma área de gestão, né? Então eu tive até uma experiência como comandando uma unidade também. Então, o que eu pude trazer para o estúdio de dança é justamente essa minha experiência na área de gestão administrativa e a disciplina. E aí, aí a questão da disciplina, como a Helena já falou no início, né? Principalmente a dança ela exige disciplina, porque você tem que estar lá sempre ter uma assiduidade, uma constância nos ensaios, em sala de aula. Então, acho que convergiu muito bem. Então, acho que combinou, foi uma ótima combinação de pontos de vista diferentes, né? Da Eliana, um ponto de vista muito mais artístico, mas com maior sensibilidade. E eu também um ponto de vista mais objetivo, pragmático, mas assim, mais convergindo. sim, sim. Até porque, como eu disse, desde que eu passei a gente teve um relacionamento, né? Como casal e hoje em dia amizade profissional, eu aprendi a gostar da dança. Então dá para associar as duas coisas. Então acho que foi Sim. por aí. Não, é muito bom, porque ela vai ser impossível pensar em tudo isso. Não. A disciplina dela é para outra coisa. Sim. Além de Não que ele é- falava sempre, Ah, negócio assim, ai, Eliana, você tem uma disciplina mais rígida do que de quartel. Eu falei, o balé exige isso da gente. é verdade. Essa disciplina a gente traz desde criança, entendeu? Então, é assim, nesse ponto foi muito bom, mas eu também lembro que, já que ele contou uma historinha, eu também posso contar uma. Pode. Porque o Ricardo também tem uma veia artística muito grande. Nós já montamos um espetáculo de autoria dele, alguns anos Olha, não sabia atrás, disso. e ele cantou. Eu tive música ao vivo e ele cantou todas as músicas do espetáculo. Quase. Não, todas não. Uma Quase. boa Que parte. massa! A Lá no maioria. Teatro da UERJ. No A, Teatro da a UERJ. maioria das músicas foram ao vivo, né? Eles tocando e ele cantando. E foi uma coisa que a gente traz até hoje como recordação. E foi um espetáculo incrível. E tem acho que uma semana que eu conversei com ele e falei que eu quero trazer esse espetáculo de novo para o palco. E Eu quero concordo. que ele volte a cantar, porque o que acontece? A pessoa que se afasta da arte, ela perde uma coisa muito grande dentro dela. Sim, Eu sei que ele tem uma vida agitadíssima, que a vida dele é uma loucura, porque ele continua trabalhando, lógico. mas eu sei da falta
que faz isso para um artista, porque ele é um artista. Ele é muito sensível. Sim, E o artista tem essa sensibilidade. Aparentemente não, mas ele é uma pessoa e agora, sensível e se a gente observadora, né? levar esse espetáculo ao palco, terá a companhia das duas netas dele Ia que ser o tocam e máximo. cantam. As duas estão cantando. Eu não sei se eu isso, conseguiria cantar junto com elas, não, porque aí eu ia acabar de chorar, né? Porque ele é o show. Ia chorar todo Eu sou mundo. um porque vovô chorão mesmo. né? Qualquer coisa que elas fazem, eles choram pra caramba. Mas eu acho que ia ser muito legal, porque as músicas são dos anos 80 e 90. Nossa, ia ser sucesso. E é maravilhoso. Os pais, na época, ficaram muito emocionados, porque naquela época era a faixa etária, agora está mais distante, mas todo mundo conhece as músicas de Legião, RPM, foi tudo assim, nesse nível. Eliana, olha para aquela câmera ali É. e fala que ele vai fazer. Fala. Posso falar? Pela minha vontade ele vai fazer, porque foi um sucesso e eu acho que a gente tem condições de fazer isso, que hoje muitas crianças tocam instrumentos, pais de aluno têm conjuntos e tal, e eu acho que a gente pode coordenar isso. Quem sabe ano que vem sai essa proposta é Eduardo e Mônica, baseado na história de Eduardo e Amo Mônica. Eduardo e Mônica. É, Ó, eu tô baseado falando nisso. aqui também, nessa câmera. O Ricardo Morcillo vai fazer parte desse espetáculo, vai coordenar isso aí. Eu quero ver ele cantando, hein? Vai ser incrível! Ricardo é uma pessoa super sensível. A gente se conheceu, se conectou muito, bateu já muito papo, já conversou muito sobre negócio também, sobre a vida. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Sim. Da mesma forma que eu perguntei para ele o que ele trouxe da Marinha, né, que é uma vida inteira para o negócio, eu queria perguntar para você. Eita, essa vai ser difícil. Como a sua vida inteira é dedicada à dança, o que você traz da dança para a sua vida pessoal? Olha, eu acho que é tudo, porque eu vivo, sinceramente, Dani, eu vivo 24 horas a dança. Não Quando tem uma vida pessoal, né? Não tenho. Hoje eu tô solteira, né? Eu tenho mais facilidade de abrir meus estudos, porque você não tem outra pessoa com você, é mais fácil. Ricardo, estava atrapalhando, Ricardo. Nós somos super amigos. Então, o que acontece é isso. Hoje eu consigo me dedicar 24 horas. Dani, eu acordo pensando o que eu vou fazer nesse dia, em relação às minhas turmas, em relação ao meu espetáculo. Tanto que eu falei para ele, esses dias eu estou muito atribulada, porque a Maria Isabel me trouxe a ideia do espetáculo e eu já estou viajando, já me transportei para o espetáculo. Então, até dezembro, ninguém me contacte para nada, porque eu vou estar ligada 24 horas nesse espetáculo. E tem toda essa parte de criação, depois tem as coreografias, tem figurino, tem cenário. É uma loucura. E a escolha de músicas, a maioria das músicas hoje, se são estrangeiras, tem palavrão, eu tenho que fazer uma limpeza nas músicas. Então, é um trabalho árduo, muito. E outras coisas que você tem que... Fora o andamento da escola, porque não pode parar a escola por causa de um espetáculo. De um espetáculo, né? E nesse ponto, eu e a Eliana, a gente tem uma coisa parecida. Os dois são muito perfeccionistas. Então, a gente vai no detalhe do detalhe. Militar e bailarina, não tem como. Não precisa nem explicar. Conheço gente, sabe, que tem algumas coisas de bailarina até hoje, que está ali sentada. Ela está convidada, convidadíssima para fazer Silvia aula. Bastiana, que é nossa super parceira, né? Ajuda a gente nos eventos, aqui no podcast também. Silvia foi bailarina e eu falo para ela volta e meia. Isso é coisa de bailarina. Isso que você não falo. Porque tem você sai da dança, essa dança não sai, né? Não sai. Todas as coisas ligadas à arte, à educação, elas ficam muito ligadas. Né? A gente pode sair, mas não consegue. Não dá você faz com paixão, aí não sai. É verdade. Se você não fosse bailarina, você seria o quê? Bem, consegue se imaginar? Eu acho que, na minha cabeça, eu acho que ia ser alguma coisa voltada para arte, porque eu gosto muito de desenhar também. Eu desenho meus próprios figurinos. Eu adoro desenhar. Ah, que massa! Tanto que em todos os lugares que eu moro, eu tenho meu cantinho onde eu gosto de desenhar, fazer meus croquis dos meus figurinos. Eu acho que eu faria moda. Eu gosto. Que legal. E você, Ricardo? Apesar de que o Ricardo é administrador, Marinha,
trabalha Não, na mas parte já, também muito comercial, de sim. marketing, né? Também ligado a isso. Muito embora eu adore essa parte, né? Os meus últimos 5 anos de trabalho dentro do meio empresarial, né? Fora das Forças Armadas, gosto bastante. Marketing também é fascinante, também gostei, tenho aprendido bastante sobre isso e gosto de trabalhar com isso. Mas uma coisa que eu sempre gostei e sempre esteve na minha vida ao longo da minha carreira foi dar aula. Eu adoro dar aula. Eu adoro uma sala de aula. E assim, eu gosto de palco, né, também, né? Então, já tive banda, então eu gosto de estar na frente falando para um monte de gente, Gosta né? de palco, gosta de ensinar. Então, assim, Você também, professor, né? eu seria. Você tem muito tipo professor. Isso é Tem que maravilhoso, retomar minha né? banda, né? Tem que retomar essa banda. A Você banda de. toca algum instrumento? Não, por isso só Só cantava. cantar. Tem que voltar a cantar, Eu né? também acho. Eu também acredito. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem noção, assim, de percentual de alunos entre crianças, adolescentes e adultos do estúdio? Quantos por cento? Olha, eu hoje acredito que eu tenha uns 30% de adultos. Bastante. Bastante. É bastante. É, Hoje é eu bastante. diria um Você que é terço de adulto e adultos. quer dançar, É. muito E, bom. e o restante é criança e adolescente. Mas e meu público-alvo seriam as crianças, mas depois que abriu esse leque, trazendo pessoas mais experientes, vamos dizer, não vou falar de idade, mais experientes para a Aham. sala de aula, é uma coisa muito gratificante, porque eu vou botar relatos nesses 4 anos, vai entrar uns relatos no Instagram, quem Sim. acompanha a gente vai ver. Eu, assim, estou impressionada como mexe com a vida dessas mulheres mais experientes, a dança. Não tem um momento de. É um Não. momento terapêutico. Não é terapia, mas é muito terapêutico, né? E eu Eu fiz gostaria. dança adulta, fiz dança mãe, de tanto levar para a escola. Aí teve um momento que eu fiz sapateado. Eu Uhum, Uhum. amei. Eu acho que é a dança que mais combina comigo. uhum. Visualmente falando, eu acho lindo, acho incrível. E, nossa, como foi difícil. Meu Deus do céu. É difícil o ritmo, é difícil a respiração, a localização no espaço, o acompanhar a música. Eu ficava assim, gente, como é difícil. E aí, depois que você tem uma experiência vivendo aquilo na prática, que você olha e você fala, a pessoa acha que está só sapateando. Não é tão simples, é muito difícil. Então, assim, eu acho que isso às vezes intimida algumas pessoas, né? Aham. Porque fala assim, caramba, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê um espetáculo, a gente não tem noção da produção que é para fazer aquilo. Né? Não. Acabou o evento semana passada, e o pessoal, então depois do evento você não consegue ir para outro evento? Eu falei, gente, o evento terminou para você. Para mim, ele termina um dia depois que ele terminou, né? Então, um evento, um espetáculo, um lançamento, ele não termina na hora que todo mundo Não. acabou de ver. Então, imagina o trabalho que vocês têm e o contato, né? Uhum. Quem é mais difícil, Eliana? Conviver com as crianças ou com os pais? Posso- Cuidado Pode, pra gente não pode perder pular. aluno. Não, olha só, eu podia pular, mas não vou pular, não, porque eu tenho que agradecer a Deus, porque os meus São pais, maravilhosos? maravilhosos, É. maravilhosos, não é querer jogar para cima ou querer jogar confete, são maravilhosos e entram comigo de cabeça nos espetáculos. É, elas torcem comigo para que tudo dê certo, não só por causa dos filhos, mas por minha causa também. Isso é muito bom. Eu arranjei muita amizade ali que eu tenho certeza que eu posso contar para tudo. Tanto se eu chego com uma dorzinha de cabeça, ficam todas elas preocupadas. Elas estão sempre cuidando, ou trazendo um lanchinho, ou falando uma palavra amiga, porque às vezes cansa, Com certeza. cansa. E lidar com o público não é fácil, é muito Não. difícil. Tem pessoas que são mais com uma cabeça Mais mais. exigentes, né? São mais exigentes, mas mesmo assim eu não tenho nada para reclamar do pessoal do estúdio. Que bom. Graças a Deus, até aqui foi tudo, nunca tive problema nenhum.
E vejo cada contrário. vez mais elas se agregando e se ajudando e acho Ó, ótimo. Isso é o nosso maravilhoso, espetáculo de fim de ano, que você assistiu a Bela e a Fera, não assistiu? Foi. Que foi do final de 2024. 2024. E aí, baseado na obra da Disney, né? E 2 atores que estavam no palco, fazendo papéis principais, eram pais de alunas. Que massa! Eram pais de aluna. Não faziam aula de. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Um Nenhum dos dois. dentista e o outro policial. Que E estavam no massa! palco. Estavam no palco. A gente precisava de personagens homens, né? Sim, sim. Pra contar a história. Inclusive, um era o próprio vilão, não era? O Gastão? É o Tiago, que é um pai Eu de lembro Não aluna. desse personagem. É um pai de aluno que tá sempre não fazia comigo. nenhuma aula. Mas Muito ele legal. voluntariamente não vai ajudar vocês. Então, assim, Poxa, que legal. a gente é muito abençoado em relação aos Acolhem nossos as pais. famílias também, Graças né? a Deus. Aquilo que eu sim. falei, Dani. A sensação de pertencimento. Sim. Há uma sensação de pertencimento muito grande. Eu vou falar um pouquinho, aproveitar aqui, porque a gente está falando sobre pertencimento, sobre time, falar um pouquinho de quem apoia a gente, tá? Então, a gente aqui para existir, né, como podcast, a gente tem o apoio do Grupo RM Negócios, que nos cede esse espaço maravilhoso aqui do estúdio, as meninas que estão ali, Milena e a Lari, que estão aqui nos bastidores, escondidinhas, que estão aqui acompanhando tudo que a gente está fazendo, gravam, sobem para o YouTube, tem todo esse carinho. Eu queria também falar sobre os nossos apoiadores e dizer para você, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você quiser também presentear os nossos entrevistados, você pode. A gente tem uma sacola que a gente chama Delivery de Marcas, da Utilitar, não está aqui, está lá fora, mas nessa sacola tem uns brindes para vocês, uns prêmios, uns presentinhos. Então, eu posso mostrar aqui, meninas. Vocês hoje vão ganhar o delivery de marcas que são entregues na mão dos entrevistados, brindes de alguns dos nossos parceiros. E em cada episódio a gente tem parceiros diferentes. Tem gente que já está há muito tempo, tem gente que vai e vem. Então, o grupo RM Negócios. A doutora Salete Cabral, que tem dentista, tem um consultório na Barra, também embaixadora da Utilitar. Então, ela sempre manda um mimo para vocês. Silvia Bastiana, que faz aí a nossa assessoria, está aqui ajudando a gente nos bastidores do podcast. A VN Coletiva, que é uma marca de joias e adornos, ela chama de adornos de arte. Lindíssima, também mandou um brinde para vocês. A Amara Mendes Estética, que também tem um brinde para vocês. Então, a Perla Lifestyle são pequenos mimos, presentinhos, mas que são entregues com muito carinho, né? E é uma forma da gente divulgar as marcas. A Demicon, de Jacarepaguá, o Anderson. Essa é a Amy Moraes, que também é nossa embaixadora, que também mandou um mimo para vocês. A Diziarte, que faz as embalagens. Vocês vão ver as bolsas. Ai, que pena que não tem nenhuma aqui para mostrar, mas não tem problema. E, obviamente, a Utilitar. Então, se vocês aí quiserem pensar em algum brinde personalizado do estúdio para a gente presentear os nossos entrevistados, vocês podem me mandar, tá? E você também que está assistindo a gente, que quiser trazer sua marca para cá e divulgar nesse momento, não é um espaço que a gente comercializa, esse espaço aqui é um espaço de divulgação, de parceria, onde vocês presenteiam os nossos entrevistados. Então, tem que agradecer, né? Porque todos os detalhes são pensados para que vocês também vivam uma experiência, não só na entrevista, mas que levem para casa um mimo, que lembrem da gente. Então, a gente tem todo esse cuidado. A gente está chegando ao fim, mas eu tenho coisinhas ainda para perguntar. Vamos lá. Sobre mania. Quando vocês começam o dia de vocês, vocês têm alguma coisa que vocês fazem logo no início? Bem, vou começar a trabalhar. Eu preciso de início do dia. a primeira coisa que eu faço é pegar o celular para já programar o que eu vou fazer nesse dia. Eu já programo o meu dia dentro do estúdio. Então, por isso que eu falei que eu vivo 24 horas da minha vida com a dança. Já preparo a minha aula, o que eu vou ter que fazer, quais as metas do dia. E isso eu aprendi a duras penas, porque eu não era tão organizada assim, não. Mas, como o Ricardo falou, nós somos casados
20 e poucos anos. Caramba. E aí, com isso, entre relacionamento e casamento, foram muitos anos, uma boa parte da minha vida eu tive do lado dele. E ele me ensinou que se você não organiza a tua vida, o negócio não dá para ir para frente. E realmente é assim. É difícil para uma artista, né? Isso. Exatamente. Para mim foi. Por isso que eu falei, foi a duras penas. E eu agradeço até isso a ele, porque é uma coisa que foi positiva na minha vida. Começar a organizar as coisas já logo de manhã, porque aí você sabe o que você vai ter que fazer naquele dia, né? Por isso que eu acho que, assim, eu sempre falo, nós vamos fazer isso hoje. Eu até perguntei para você, nós iremos fazer, porque eu programo tudo. Hoje tudo meu é programado. Estávamos em alerta, né? Sim, Eu sim. estava preocupada, mas assim, eu queria estar aqui com Eu vocês. também Que queria. bom. Até porque hoje, né, comemoração dos 4 E eu anos. avisei. Semana que vem não ia ser Sim. comemoração E dos 4 anos. avisei para os pais de aluno, e tá todo mundo na expectativa já para ver o resultado disso. Vamos fazer stories aqui. Recebi um monte de recadinhos. Mensagens de apoio. Para fazer olha, fala da gente, fala o que quer. Que massa. E a gente nem combinou perguntar sobre a sua pergunta, né? Sobre os pais. A gente nem falou nada sobre Não, isso antes, não. né? E eles vão ficar super felizes. E até você, vocês mencionaram. Ricardo, me fala, você tem alguma mania, alguma coisa que você faz logo quando você acorda ou quando você começa a trabalhar? Eu tenho que tomar o meu café. Tomar café? Eu não consigo fazer nada. A minha esposa, ela sabe que eu só consigo falar qualquer coisa depois que eu dou o primeiro gole do meu café. Nossa, que Mas como a gente já acorda, já vai direto para a cozinha e faz o café, isso aí não demora tudo bem, tanto. E quando eu chego também qualquer ambiente de trabalho, eu tenho que tomar um café. Café realmente me ajuda. Essa é a minha mania. né? É a minha mania e talvez uma coisa que aí não é tão... Aí, justamente essa questão das telas, né? Não é só as gerações mais novas, somos nós também. Também. E aí eu fico naquela de ver e-mail, de ver direct e tudo mais, para tentar... E às vezes eu tenho que controlar um pouquinho minha impulsividade para não querer responder tudo logo. Porque eu odeio, né? Eu odeio ficar... Quando a pessoa visualizou, não me quer responder uma coisa de trabalho. E eu faço isso. Por exemplo, já visualizei umas coisas aqui. Aí eu vou, não lido, entendeu? E às vezes a gente está em reunião, né? Olha, a gente está chegando no fim, nós vamos fazer as rapidinhas. São perguntas onde vocês vão responder com uma palavra. Tá. Tentar ser objetivos, né? Um desafio no mundo empreendedor. Eu hoje, numa palavra só? Vamos pensar aqui. Eu acho que é dedicação. É um desafio. Dedicação. Para você, Ricardo. Preparo. Uma pessoa que você se inspira. A Maria Isabel, minha neta. Ah, que linda. E você, Ricardo? Caramba, uma pessoa. Pode ser uma pessoa do seu convívio, porque pode ser. eu vou falar de uma pessoa, não sei se vai ser, é um jogador de basquete da NBA, sou viciado em NBA, Kobe Bryant, pela mentalidade que ele tinha. Que infelizmente ele nos deixou, mas até a mentalidade dele é conhecida, a mentalidade chama até de Mamba Mentality, que é o foco naquilo tudo que você faz. Nossa, eu preciso ver coisas dele. Eu sou uma pessoa focada. Sei como. Faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí às vezes eu falo, foco, Daniela, volta, porque eu fico, ó. Eliana, quer dizer, na verdade a pergunta é para os dois, né? Se você tivesse que escolher, tá? Por exemplo, tivesse que escolher hoje, né? Se você tivesse que escolher hoje uma posição no espetáculo, qual seria? Eu queria ser espectadora, queria ver o que eu faço, queria ver o que eu estou fazendo. Eliana são décadas na coxinha, né, nos bastidores. Eliana nunca tem oportunidade. Nunca consegue ser a plateia, né? Eu queria ver meu trabalho. E você, Ricardo? Olha, seria realmente... engraçado, esse podcast trouxe uma memória afetiva muito bacana desse espetáculo que eu escrevi. E que eu escrevi, quando eu entreguei na mão da Eliana e da Beth, né, irmã dela, falei, vamos dar risada disso daqui, né? Não vão levar isso a sério. E muito pelo contrário, as duas gostaram da ideia desde o início. Então, realmente, a questão da direção. Roteiro. Direção. Da direção. Pensei que seria o roteiro.
ser dona de um estúdio em uma palavra. Responsabilidade. Você, Ricardo. Eu vou usar a mesma que dela, responsabilidade. Eita. Porque se a gente não fizer bem feito, isso pode talvez afastar uma pessoa definitivamente da dança. Sim, Exatamente. verdade. Então tem que ser Qualquer bem feito. coisinha, qualquer Um sinal, pequeno é. detalhe. Então tem que ser bem feito. Dançar é... Tudo. Dançar é... Bem-estar. É bom isso, hein? É boa essa Sim, dupla. sim. Gente, a gente está chegando aqui no final do 51º episódio do TilitaCast. Tilitar é uma empresa que começou há 30 anos atrás com uma revista de bairro, como um guia de serviço de bairro. Vocês acho que vivenciaram isso em algum momento, que vocês moraram no Recreio há muito tempo. Sim. Ficamos durante 23 anos com a revista impressa. Nós temos um portal há 18 anos, que é o tilitaonline.com.br. Lá tem anúncios, banners, matérias, artigos, eventos, muitas coisas aqui da nossa região, do Recreio dos Bandeirantes, né, no Rio de Janeiro. Temos a revista digital, né, atualmente, já tivemos em outros momentos também. Hoje, eventos, o podcast. Vamos lançar um livro de coautoria até o final do ano e também um programa de web TV chamado TV Utilitar. Então, a Utilitar na verdade, é a sua rede de negócios, né? Com um ambiente multiplataforma, como você disse, é a ideia da gente continuar sendo assim sempre. Obrigada por vocês fazerem parte dessa comunidade, por vocês Nós te estarem agradecemos. aqui também. Vocês agora vão fazer aquele pitch, encerramento olhando para a câmera. Cada um vai falar do estúdio da forma que quiser Aham. e deixar também o arroba no final, tá? E eu já estou encerrando por aqui. Obrigada Você se fala você primeiro. esteve aqui com a gente até agora. Se você entrou também há pouco tempo, volta porque esse episódio está muito incrível e tem outros 50 também aí para você ver, com muitos empreendedores e muitas histórias que podem inspirar você no seu mundo empreendedor ou então a empreender. Agora, se você não quer empreender, tudo bem também, tem histórias boas para você ouvir. Vamos lá, Eliana, seu pitch, olhando lá para aquela câmera. Então, para você que quer dançar, minhas portas estão abertas. Para fazer uma aula experimental, é só procurar a gente na Rua Mauri Monteiro, 35, sala 202, 204, cobertura 5. E a gente está te esperando lá para você realizar um sonho, porque todo mundo tem um sonho de dançar. E quem dança é mais feliz. Vem ser feliz com a gente. Muito bom. Gente, mas é difícil. O sapateado eu penei. Fiquei razoável, né? Mas acabei não dando continuidade. Eu tenho que voltar, tenho que fazer alguma dança na vida para dar uma relaxada. Então, tá na hora de você Né? ir lá com a gente. Tem que ir Dana. lá. E o espaço de vocês é incrível. Parabéns. Obrigada. Você, Ricardo, olha lá sua câmera, seu pitch final. Então, você que assistiu, ficou com a gente aqui no podcast, ficou interessado, gostou, você que é pai, mãe, o sonho é ver sua filha vestida de bailarina dançando em cima de um palco, você que sempre quis dançar e acha que não tem jeito para aquilo, vem para o estúdio de dança Eliana Spinelli. A gente fica ali no início do Recreio, em cima onde tem a padaria Rei do Recreio, todo mundo conhece. Ali, lugar super fácil de chegar. O local aqui, 3 salas oh, meu Deus. 3 salas que você um ambiente aconchegante. Você vai pensado justamente para dar o bem-estar. Tá? O bem-estar realmente é o foco, você se divertir dançando. E quer conhecer um pouco mais ainda do nosso estúdio? Segue a gente no Instagram, Estúdio de Danca, aí sem cedilha, né? Estúdio começando com S, Estúdio de Danca, Eliana Spinelli. Entra lá, conhece o nosso trabalho, você vai ver as apresentações dos nossos alunos, vai ver em festival interno, espetáculo de fim de ano, as aulas, e venha fazer uma aula experimental com a gente, sem nenhum compromisso, e eu tenho certeza que você vai gostar. Parabéns, gente. 4 anos, é hoje. Parabéns. Parabéns. A gente está muito orgulhoso de chegar tão longe. Que bom, gente. Que venham mais 4 e mais 4 e mais 4 de muito sucesso. Obrigada. Que vocês também continuem essa parceria. Eu sei que é desafiador ser ex-casado e ser sócio. Mas acho que vocês
vão tentando fazer isso de uma forma boa, né, Sim, confortável sim. para vocês e que isso gera ainda mais sucesso Muito pro obrigada. espaço, né? Quando a gente vê, Dani, o espetáculo, quando termina o espetáculo de fim de ano, quando termina o festival interno, a gente vê que tudo valeu a pena. É, né? Isso é maravilhoso. Tudo valeu a pena. Aqueles sorrisos Os dos alunos. alunos, dos pais. Aí Muitas tudo. vezes a gente até chora no final. É, Amiga, porque eu também Faz- sou tudo emotiva vale e a eu pena. também é. Parabéns, tá? Obrigada. Que venham mais 4. Obrigada. É isso, gente. Beijo e tem outros episódios para vocês assistirem também, hein? Não percam.